A segunda coisa que essa primeira análise fez foi começar a investigar quais são algumas mutações muito particulares, muito interessantes na nossa população. E o quanto essas mutações são parecidas com outras mutações mundiais. A gente olhou uma certa lista de genes que são clinicamente relevantes. Essa lista ela é montada pela Sociedade Americana de Genética Médica no intuito de todos os achados de variantes potencialmente patogênicas, potencialmente danosas, nos genes dessa lista, que no momento contém 56 genes, eles devem ser reportados para o paciente, porque tanto o paciente quanto a família, irmãos, tios, primos, podem estar em risco de algumas doenças. Então nós sabemos, por exemplo, mutações de doença, fibrose cística, disposição a câncer, tá? Erros do metabolismo, que são coisas que o teste do pezinho tenta pegar, né? E a gente tem sempre um viés muito grande de qual é a quantidade, por exemplo, de fibrose cística, que é uma doença do teste pezinho, que é uma doença grave, na Europa e nos Estados Unidos. E a gente não tem nunca até agora não teve um dado tão objetivo de qual seria a frequência dessa mutação na população brasileira. A fibrose cística afeta principalmente o pulmão e o aparelho digestivo e torna as secreções mais densas. A doença dificulta a respiração e a digestão, além de deixar a pessoa mais suscetível a infecções por micro-organismos, como a bactéria Pseudomonas aeruginosa. A fibrose cística é causada por alguns tipos de mutação genética. A gente tem, no mundo, tem uma mutação que é muito mais comum, que é uma deleção chamada Delta F508, em que no mundo chega uma frequência de até 1 para 40 pessoas. Ela é em torno de 50% a 60% de todas as mutações de fibrose cística nos países europeus, enquanto que no Brasil a primeira coisa que a gente descobriu é que ela só está em 3 de 609 velhinhos, então ela está em 1 para 200, que é muito longe de 1 para 40. E além disso, ela não é 50% das mutações principais. Nós encontramos mais outras 7, tá? Mais ou menos 10. É uma coisa que prova que no Brasil não basta procurar a principal mutação, que é um teste que é realizado na Europa. Eu primeiro procuro a principal mutação e depois eu me preocupo com as menos frequentes. No Brasil não, você já tem que ter uma abordagem de procurar mais mutações, porque essa, em vez de ser responsável por 60% dos casos, ela é responsável por menos de 30% dos casos. Ao observar essa lista de genes e suas variantes patogênicas, a gente encontrou 7 indivíduos que carregam, de fato, variantes potencialmente patogênicas, principalmente, nesse caso, em genes de câncer. Desses 7 indivíduos, apenas 2 haviam reportado ter tido câncer. Os outros 5 não reportaram câncer, diagnóstico de câncer, o que significa que ou eles, de fato, não sabem do diagnóstico, eles têm algo, ou o que é muito mais provável é que a patogenicidade dessas variantes seja reduzida. Então, eles provavelmente carregam essas variantes, mas elas não têm o efeito que se esperava anteriormente. Ou, ainda, se tem esse efeito, que exista um segundo gene, uma segunda variante, ou uma terceira variante, um conjunto de variantes que protejam esses indivíduos contra o desenvolvimento dessas doenças. Há uma possibilidade de que as regiões genômicas ancestrais, por exemplo, africanas ou nativo-americanas, contenham variantes compensatórias. Então a gente está falando aqui em patogenicidade contextual. A ideia é que o projeto seja continuado, a gente vai recontatar os indivíduos, os familiares e tentar montar um segmento. A descoberta desses genes compensatórios é de muito interesse da saúde, da medicina, porque a gente pode agora entender vias para serem alvos terapêuticos, por exemplo, ou mesmo para melhor definir a interpretação da patogenicidade. Pacientes do mundo todo que se detecte essa variante, agora a gente pode olhar e dizer assim, será que ele tem essa segunda, essa terceira ou essa quarta variante também?